do idoso vulnerável. Quem vai apresentar o caso clínico é o residente do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Milton Cremiti. E quem vai discutir o caso clínico é a médica assistente desse serviço, a doutora Flávia Campora. Bom dia a todos. Meu nome é Milton, sou residente do Serviço de Geriatria aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu vou apresentar o caso abordagem do idoso vulnerável, que vai ser depois discutido pela doutora Flávia Campora. O caso em questão é o caso da senhora AK, paciente do sexo feminino, viúva, paciente que tinha a idade atual, na primeira avaliação que a gente fez, 77 anos, paciente natural e procedente de São Paulo, paciente do lar, e a data da consulta inicial, a primeira consulta com a gente no Centro de Saúde Escola Paula Souza, foi em 19 de outubro do ano passado. O paciente já chegou com a gente com os seguintes diagnósticos. O paciente estava com diagnóstico de doença de Alzheimer, estágio moderado. O paciente tinha também um diagnóstico de obesidade sarcopênica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, doença renal crônica, estágio 3, osteopenia e osteoartrose de joelhos. A paciente AK, então, foi trazida pela sua filha, CK, paciente com a queixa dessa filha, principalmente a alteração de comportamento da mãe. Primeira anamnese, a anamnese feita com a própria paciente, falava o quê? A paciente sem nenhuma queixa espontânea, apenas um sentimento de inutilidade, um sentimento que tinha se intensificado no último ano. O paciente falava que não queria morrer e não tinha mais ânimo para nada. Conversando na mesma consulta com a filha, senhora CK, a filha falava que a mãe estava muito mais agitada, muito agressiva, principalmente na hora das refeições e de tomar seus medicamentos. Essa filha tinha virado principal cuidadora da sua mãe desde o falecimento de seu pai, que tinha acontecido há mais ou menos 2 anos. Essa filha, a senhora CK, negava outros sintomas comportamentais, como delírio, alucinações, alterações de sono ou comportamento motor aberrante. Questionamos também essa filha sobre estímulo à atividade de lazer e distração, e ela respondeu que não era possível por sua mãe estar em cadeira de rodas e não conseguir fazer normalmente outras atividades. A paciente já veio em uso dos seguintes medicamentos: donepezila, um anticolinesterásico que a gente acaba utilizando no acompanhamento de pacientes com Alzheimer, amlodipino, atenolol, metformina, vitamina D3, 1000 unidades por dia, e dipirona em caso de necessidade e em caso de dor. No interrogatório sobre diversos aparelhos, observamos que em questão de gastrointestinal e genito urinário, apesar da paciente referir continência, ela utilizava fralda. De janeiro a outubro do ano passado, ela já tinha também um relato de pelo menos 3 infecções urinárias com necessidade de antibiótico terapia. Em questão de pele em anexos, também um surgimento de uma úlcera de pressão sacral há pelo menos 3 meses. Questão cardiovascular e respiratório, sem nenhuma outra queixa. Questão de nossa avaliação geriátrica ampla da primeira consulta dessa paciente. Vamos buscar o histórico social dela. Seu histórico social, descobrimos que a sua renda era proveniente da aposentadoria do marido falecido, que era um juiz aposentado. E depois do falecimento dele, essa senhora, a senhora AK, tinha ido morar com a sua filha, seu genro e 2 netas. Questão nutricional, já que, lembrando que era uma paciente que tinha obesidade sarcopênica, observamos que essa paciente tinha uma prótese dentária não ajustada, estava em uso de uma dieta hipoproteica, hipercalórica, restante dos componentes da avaliação geriátrica ampla, sem nenhuma alteração, vacinação em dia, sem déficits sensoriais, sem quedas no último ano, só relatava alguns episódios de incontinência urinária de urgência. Questão de funcionalidade. Primeiro avaliamos a questão de funcionalidade para atividades básicas de vida diária, como se vestir, tomar banho, higiene pessoal, continência, transferência e alimentação. Nesses quesitos de atividades básicas, a paciente era independente para 4 de 6, então era independente para se vestir, higiene pessoal, continência e também comia sozinha. Atividades mais complexas, como atividades instrumentais de vida diária, como preparar uma refeição, ajudar numa tarefa doméstica, fazer trabalhos manuais, manusear dinheiro, telefone, fazer compras, usar meios de transporte, a paciente era dependente. Então, ela era dependente para atividades mais complexas, como atividades instrumentais, e independente para 4 de 6 atividades básicas. Aplicamos nela também um inventário neuropsiquiátrico. O inventário neuropsiquiátrico é uma ferramenta que a gente tem disponível para pesquisar sintomas comportamentais em um paciente demenciado.
nada mais é do que uma lista com pelo menos 12 possíveis sintomas em paciente demenciado, como delírio, alucinação, agitação, depressão, ansiedade, euforia, apatia, desinibição, irritabilidade, comportamento motor aberrante, alterações de apetite e alteração em comportamentos noturnos. Cada sintoma desses 12, a gente vai chegar num valor numérico, que vai de 0 a 12, em que a gente pontua principalmente pela frequência em que ele aparece, frequência de 1 a 4, sendo 1 menos de uma vez por semana que esse sintoma aparece, 2 pelo menos uma vez por semana, 3 mais de uma vez por semana e 4 diariamente. E a gente vai multiplicar essa frequência atingida do sintoma versus a intensidade, sendo 1, 2 e 3, 1 leve, 2 moderado e 3 grave. Então, cada um desses sintomas a gente chega num valor numérico e depois a gente tem a soma total. Então, essa paciente, a senhora CK, ela pontuava principalmente em agitação, pontuação máxima de 12, irritabilidade, pontuação máxima de 12. Também pontuava em alguns sintomas depressivos moderados e apatia moderada também, dando uma pontuação total de 32 em 144. Na questão do exame clínico, nada digno de nota, a não ser uma obesidade, um IMC de 32, que denotava uma obesidade de grau 1. Questão de cavidade oral, notamos a presença de halitose. Avaliação de marcha, o paciente já tinha uma marcha instável, com diminuição também de velocidade de marcha, e uma diminuição de força muscular pelo hand grip, um aparelho que a gente tem também para saber a força muscular. Questão da pele da paciente. Observamos que tinha uma fralda geriátrica, estava em uso de fralda geriátrica. Aproximação, observamos um forte odor de urina. E também notamos a presença de uma úlcera de pressão sacral grau 2, de aproximadamente 2 centímetros. Essa úlcera de pressão grau 2 é aquela que a gente perde a cobertura da epiderme, porém não tem exposição de subcutâneo, ou seja, uma úlcera relativamente superficial. E também observamos hematomas em membros superiores. Questionamos nesse momento a presença ou origem desses hematomas e a filha falou que geralmente quando a sua mãe ficava mais agitada, ela se batia às vezes na cadeira e essa era a origem dos hematomas segundo a filha. Nesse momento, firmamos as seguintes hipóteses. Paciente com uma possível síndrome de fragilidade, paciente com úlcera de pressão sacral grau 2, paciente com infecções urinárias de repetição, também uma paciente em risco de síndrome de imobilismo, paciente com sintomas compatíveis com alterações comportamentais da demência e também questionamos o diagnóstico de depressão. Nesse momento, as condutas principais que a gente fez nessa primeira consulta, foram orientações não farmacológicas, principalmente estímulo à atividade de lazer. Orientamos essa filha a buscar alguma atividade doméstica em que a sua mãe pudesse se sentir útil. Orientamos tentar evitar, na maioria das vezes, o uso de cadeira de roda em casa. Tentamos orientar também evitar o uso de fralda geriátrica em sua residência, tentar usar às vezes só à noite ou quando fosse sair em algum evento. E a principal orientação não farmacológica nessa consulta, que a gente enfatizou bastante, foi a principal orientação que a gente faz para famílias com pacientes demenciados, que é evitar conflitos com o próprio paciente, que geralmente esses conflitos que acabam deixando eles mais agitados. E também orientamos fisioterapia motora, para treino de força, de equilíbrio e de marcha. Orientamos cuidados com a úlcera de pressão sacral, como higiene e umidificação, e também sugerimos a possível contratação de um cuidador, por pelo menos um período da semana, para que essa filha não ficasse sobrecarregada. Agendamos um retorno dali a mais ou menos um mês, para observar a aderência a essas condutas sugeridas. E aparentemente nada tinha mudado em relação à última consulta. Questionamos de novo sobre higiene, sobre as outras... estímulo à transferência, e a filha falou que não podia ajudar na transferência no banho diário, principalmente pelo excesso de peso da mãe. Daí a necessidade, segundo a filha, da paciente ficar na cadeira de roda. Também a filha falou que decidiu respeitar a vontade dessa mãe, porque enquanto essa mãe era lúcida, ela sempre tinha sido contra a contratação de um cuidador. Daí ela falou que não quis contratar, respeitando a vontade da mãe. Questão de exame clínico, nenhuma alteração em relação à última consulta, apenas um fato interessante aconteceu nessa consulta, que foi que durante a aferição da pressão arterial, a paciente começou a não cooperar, começou a ficar gemente, não colaborativa, e nesse momento a sua filha grita com ela na consulta. Nesse momento, firmamos outras hipóteses diagnósticas, além daquelas que a gente já tinha na primeira consulta. Primeira, então, sintomas compatíveis com a alteração comportamental da demência. Questionamos a presença de um estresse do cuidador, nesse caso, e também questionamos se tinha ou não uma suspeita de violência contra o idoso nessa dinâmica familiar.
a conduta nesse momento foi, de novo, reorientar sobre a importância das orientações dadas na primeira consulta, reenfatizando a importância de cuidados de higiene, de lazer, além do estímulo de atividades em casa sem uso de cadeira de roda. E também decidimos contatar a assistente social da unidade para envolvê-la nesse caso, e agendamos uma reunião familiar, que foi feita aproximadamente dali um mês. Queríamos a presença de toda a família, do genro, da filha e das netas. O genro não compareceu, falando que não podia faltar no trabalho. Compareceram apenas a filha, essa senhora CK, e 2 netas, uma de 19 e uma de 21. Começamos a tentar entender um pouco essa dinâmica familiar. E essa filha começou a falar que nunca tinha tido uma relação muito boa com a sua mãe, falando que mesmo quando a sua mãe era lúcida, ela sempre tinha sido uma pessoa muito difícil, muito impositiva e muito agressiva, e sempre durante a vida em que era lúcida, essa mãe tinha priorizado as relações com o marido, ou seja, o seu pai em relação a ela, a filha. Também informou que, desde que parou de trabalhar por ser a principal cuidadora dessa idosa, ela tinha que recorrer à aposentadoria da sua mãe, principalmente para custear as despesas da sua residência e a escola de suas filhas. Foi orientado novamente nessa reunião familiar sobre a necessidade de melhoria no cuidado com essa idosa, até sugerido de novo a possibilidade de transferência dessa paciente para uma casa de repouso ou a contratação de um cuidador. E novamente a filha falou que não podia arcar, principalmente por não estar trabalhando e precisar custear a escola de suas filhas. E após muito conversar nessa reunião, a assistente social informou sobre as penalidades impostas na lei. E também falou que se não houvesse mudança de conduta e se a renda da idosa não fosse utilizada em benefício dela própria, a assistente social iria recorrer a uma denúncia desse caso. Agendamos um retorno para dali aproximadamente um mês, a idosa não compareceu à consulta. Tentamos contato telefônico, principalmente pela figura da assistente social, e a família passou a não atender mais aos telefonemas da nossa equipe. E é com esse caso que daí a gente fez 4 perguntas para serem discutidas, que são quais? Quais são as formas de violência contra o idoso mais comuns? Quais são os fatores de risco para a ocorrência de violência contra o idoso? Como suspeitar da ocorrência de violência? E como proceder em casos suspeitos? E para discutir essas perguntas, convido a doutora Flávia Câmpora para discutir. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou a doutora Flávia, sou médica assistente do Serviço de Geriatria e vou conversar um pouquinho com vocês sobre violência contra idoso. O tema da discussão era vulnerabilidade e a gente pode ver nessa paciente que tem vários fatores de vulnerabilidade. A gente trouxe aqui um dos fatores que nós acreditamos ser um fator importante e pouco evidente na nossa prática clínica. Em relação ao historicamente, a violência foi reconhecida inicialmente como um problema de justiça e de segurança pública. É o que primeiro as pessoas pensam quando se pensa em violência. Polícia, cadeia, ações. No reconhecimento na área de saúde, a violência primeiro começa com a violência contra a criança, principalmente, e em seguida a violência contra a mulher, que já são 2 áreas bem mais conhecidas, difundidas. A violência contra idoso, informações científicas sobre violência contra idoso começam a aparecer na década de 90. O primeiro relato que existe é um relato do espancamento de avós, 1975 no Reino Unido, é um relato anedótico, lá para trás no Reino Unido, e a partir de 1990, especificamente no Reino Unido, começa a se estudar um pouco mais sobre violência contra idoso. Em relação à violência e saúde, a Organização Mundial de Saúde tem um caderno sobre violência e saúde, e eu acho muito interessante essa parte dele, que fala que o setor de saúde constitui encruzilhada para onde convergem todos os corolários da violência. Nós somos quem vai receber as consequências da maior parte das violências. Não estou falando aqui só de violência contra idoso, de todos os tipos de violência, mas inclusive da violência contra idoso. Em relação à definição de violência contra idoso, existem várias definições, não há uma coisa completamente consensual. Eu acho uma das mais interessantes, desse grupo que estuda a violência contra idoso, Section on Elder Abuse, que fala que é um ato único ou repetido pela ação ou falta de uma ação apropriada, ocorrendo dentro de uma relação onde há laços de confiança que causam dano ou angústia ao idoso. Nessa definição, eu queria ressaltar a questão de laços de confiança que causam dano ou angústia contra o idoso. Por quê? Porque isso não é uma coisa universal, não é o que necessariamente acontece nos outros tipos de violência. A gente está falando de uma coisa
que acontece dentro de casa, na maior parte das vezes, a gente vai ver um pouco mais. Como se referir ao problema? A gente tem vários termos que podem ser usados para se referir ao problema. A vulnerabilidade é um deles e provavelmente é o mais abrangente, até porque a gente vai identificar as pessoas que estão sob risco, principalmente, mas aí a gente tem violência. Muitas vezes eu já discuti sobre usar o termo violência, por ele talvez ser um pouco agressivo demais e isso causar impacto nas pessoas e até distanciamento das pessoas quando se discute o tema. Abuso e maus tratos são dois outros termos muito utilizados na literatura e para se descrever as questões de violência contra idoso. Em relação às formas, que foi lá a primeira pergunta que ficou do caso, as formas de violência contra o idoso mais comuns, a gente vai encontrar, sim, a forma física, que é o uso da força física, para que o idoso faça alguma coisa que ele não deseja, para feri-lo, provocar dor ou incapacidade. Essa é a forma mais comum que a gente encontra na violência em adultos e crianças, principalmente, junto com o tipo sexual, então, a violência sexual, que é qualquer ato sexual que não houve consentimento. Esses dois tipos de violência acontecem no idoso também, mas eles diminuem muito a sua prevalência. Você vai aumentar a prevalência de outros tipos de violência quando no envelhecimento. Uma delas é a violência psicológica, que seria a imposição de estresse mental envolvendo ações e ameaça que causem medo de violência, isolamento, deprivação, sentimento de vergonha e falta de força. Então, ele não precisa ter uma lesão física, mas se causar um medo, isso também é considerado um tipo de violência. Podem ser agressões verbais, gestuais, aterrorizar, então qualquer tipo de forma que cause um estresse psicológico ao idoso. E a seguinte é a violência financeira, que é a exploração imprópria dos bens do idoso, sem que ele tenha consentido, em qualquer forma que isso possa existir, desde a pequena forma de usar a aposentadoria ou de pegar o dinheiro da caixinha do idoso, como usar completamente a aposentadoria, que é o que a gente tem um pouco nesse caso. Normalmente ocorre em âmbito familiar. Uma coisa muito importante que eu gosto de ressaltar é que a violência psicológica tem o mesmo impacto na saúde do idoso que a violência física. A mesma coisa a violência financeira. Nenhum estudo mostra a diferença de impacto. Não precisa existir lesão corporal para existir impacto sobre a vida dessa pessoa. Ela não é menos importante. E por isso a gente tem que estar atento. Até porque, como eu já disse um pouquinho antes, a gente vai encontrar muito menos violência física, lesão corporal, mas a gente encontra esses outros tipos. Não posso deixar de falar de negligência. A negligência é recusa ou omissão dos cuidados necessários por parte de responsáveis familiares ou instituições, também pode ser institucional, e normalmente está associado a outros tipos de violência, todas essas que a gente acabou de falar. Ela pode ser ativa, então, intencionalmente a pessoa não faz aquilo, eu não dou o remédio intencionalmente, eu não cuido intencionalmente, ou eu não sei fazer, não fui orientado, não conheço a melhor forma, e aí seria passiva, que não deixa de ser uma negligência. A negligência nem sempre, e não são todos os autores que reconhecem como um tipo de violência. Eu acho muito importante deixar ressaltado a negligência como um tipo de violência, exatamente porque ela é uma das principais... é por onde você entra no assunto, por onde você reconhece parte desse, e ela está associada aos outros tipos de violência. Voltando para o nosso caso, o que a gente encontra no nosso caso aí? Alguns fatores que fazem, pelo menos, acender uma luz vermelha. A utilização de fraldas, a úlcera por pressão, a halitose ou dor de urina, a não adesão às condutas que foram propostas na consulta. Essas aí nos lembram um pouco dessa questão de negligência, nos fazem pensar que essa família ou não está bem orientada ou não está seguindo as nossas orientações. Os hematomas em membros superiores, existe uma explicação plausível que a filha conta, mas também podem fazer parte de algum tipo de violência física. A questão da utilização dos recursos financeiros da idosa em prol da família, da filha, mas não em prol da própria idosa. E a questão da filha gritar durante a consulta com a paciente. Foi também um ato isolado, mas tem que fazer a gente ficar, pelo menos, mais atento a tudo que está acontecendo.
Em relação à dimensão do problema, né? Dimensão, o que a gente tem sobre dados internacionais de violência contra idosos, eu fiz uma tabelinha para a gente ter uma ideia do que existe em alguns lugares do mundo. A Grã-Bretanha é um dos lugares que um dos países que mais estuda a violência contra idosos. Os estudos são um pouquinho mais antigos, mas aí eles encontram uma taxa de 0,4% de violência física, a mesma coisa de violência psicológica, um pouco maior de financeira e negligência chegando a 1,1%, numa prevalência geral é de 2,5%. Um estudo em Nova York, esse estudo grande, mais recente em Nova York, ele não estuda violência financeira, ele não estuda abuso financeiro, mas ele já encontra uma prevalência bem alta de negligência, 10,8%, e também mais alta em violência física e psicológica, sendo semelhantes. O outro estudo é o estudo irlandês, que já encontra uma taxa maior de violência psicológica e financeira. Ele olha um pouco com mais critério para a questão de negligência, chegando a uma taxa geral aí de 2,2%. O que a gente tem de dado brasileiro? Relatos de 2 a 6% de prevalência de violência. O estudo SAB, né, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, não tinha questões específicas sobre violência, mas nesse estudo existiam anotações nos protocolos que falavam sobre sinais de violência. Então, esses dados são todos de anotações, de 2.143 respondentes, e daí, desses dados, a gente tira uma prevalência de 1,1% de sinais percebidos de violência, e quando você vai analisar a população acima de 75 anos, isso dobra para 2,2%. Estamos falando de ninguém perguntar sobre o assunto, só de percepção de um questionário. Um trabalho publicado na Revista de Saúde Pública em 2007 fez uma revisão sobre a prevalência de 11 estudos, chegando entre 2% a 6% de algum tipo de abuso doméstico nos idosos. Quais são os fatores relacionados ao abuso? O que a gente tem que prestar atenção nos pacientes? Eu vou falar dos pacientes, dos familiares um pouquinho. Em relação ao idoso, qual é o perfil de risco do idoso vulnerável aí? Situação marital, então, ser separado, viúvo, aumenta o risco. O estado mental, a gente sabe que os pacientes que têm comprometimento de memória, comprometimento cognitivo, são mais vulneráveis. Nenhum desses trabalhos, eu não falei lá atrás, mas nenhum desses trabalhos inclui idosos com demência. Nem o americano, nem o irlandês, nem o da Grã-Bretanha. Ele só inclui pacientes cognitivamente intactos, e a gente acredita que a taxa aumentaria muito se a gente falasse de alguém com pessoas com comprometimento cognitivo. A rede de suporte social, a questão social é o principal fator associado à vulnerabilidade e violência contra o idoso. Sexo, as mulheres sofrem mais violência. E a condição de saúde física, quanto mais dependente, maior o risco para sofrer violência. Nesse estudo de Nova York, que eu falei que é o mais recente, ele encontra aí 1,9% de violência emocional, 1,8% física. E aí, quem tem mais? Quem tem mais? Pessoas separadas, com local de moradia mais humilde, estão sob mais risco. Pessoas com melhor capacidade funcional, mais velhos e pior educação, menor risco. Não existe uma grande explicação, nenhuma discussão muito grande sobre isso. E a negligência, nesse estudo muito alta, 10%. O maior risco, pessoas com piores condições de saúde, separados em estados de pobreza. E com menor risco, mais velhos e hispânicos. Provavelmente aqui, hispânicos por causa dos clusters sociais, mesmo na cidade de Nova York, onde existe uma maior rede de suporte social para esse grupo. Em relação ao abuso potencial, o que a gente tem que prestar atenção numa consulta e se interessar. E o idoso ter medo, se incomodado com o seu acompanhante, com o seu familiar, isso é uma coisa que denota algum problema na relação entre eles. Falta de higiene não usual, lesões, queimaduras, fraturas, aparência de negligência, sinais de restrição física, sempre os problemas de memória, porque a gente tem menos informação. Doenças psiquiátricas associadas aumentam muito o risco de violência. Abuso de álcool, todos os aspectos sociais. Dentro disso, aqui o que a gente vai encontrar também um outro trabalho que estudou quais são os fatores associados aos tipos de violência diferentes. No abuso financeiro, pessoas mais velhas, quanto mais velho, maior o risco de sofrer abuso financeiro. Solteiros, em geral, porque são pessoas que não têm
não determinaram para onde vai a renda dela, não tem muito para onde vai a renda dela e alguém se apropria dessa renda. Pessoas com alteração cognitiva, mínima mental baixo, com mais de 85 anos. Morar só, depressão e incontinência são riscos para abuso psicológico e negligência. Morar com outros familiares, não ter alguém em quem confiar e necessidade de auxílio de suporte social. Sinais de alerta quanto ao abuso. Quais são os sinais que a gente precisa estar atento numa consulta? As informações de agressão, obviamente, se a informação vem e nos é dada diretamente, a gente não deve, não pode ignorar. Inconsistência entre a história do familiar e a história do idoso, a história do acompanhante. Cada um conta uma história um pouquinho diferente, alguma coisa está errada. Alterações de memória, de novo, porque a informação é menos precisa. Abuso de álcool, história de doenças psiquiátricas, isolamento social. E sempre perguntar sobre mudança de padrão econômico, pensando na questão financeira. Qual é o perfil do agressor? O perfil do agressor, ele muda um pouquinho a depender do tipo de violência que a gente está falando, mas ele, no abuso físico, 75% das vezes tem relação com o idoso, 74% vive no mesmo lugar que o idoso. E quando a vítima é mulher, em geral, existe relatos de abuso de substâncias, problemas legais prévios, e são pessoas que estão empregadas. Em relação ao abuso psicológico, 50% são membros da família, 37% moram junto, e aí você vai ver que entre 25% e 35% das pessoas têm relação de cuidado diário com as pessoas e tem problema legal, já recebeu aconselhamento em algum momento na sua vida, e 26% abuso de substâncias. Então, eu estou repetindo algumas coisas para mostrar como elas são importantes. A violência sexual diminui muito com a idade, mas ela acontece mais em mulheres, não tem um perfil específico de agressor. As características do agressor aqui são dados do Ministério da Saúde: morar na mesma casa que a vítima, dependência financeira do agressor ou dependência financeira do idoso, então um depender do outro financeiramente, uso de álcool ou drogas, seja pelo agressor, seja pelo agredido, ausência de vínculo afetivo, isso é uma coisa muito importante, porque como é uma questão íntima, a ausência de vínculo prévio facilita muito a violência, o isolamento social, a agressividade do idoso, seja ela atual, porque ele nesse momento é agressivo, por uma alteração comportamental da demência, uma alteração psiquiátrica, seja porque durante a vida dele inteira ele foi agressivo. História prévia de agressão na família, mesmo que não seja entre as duas pessoas envolvidas nesse momento. E história de depressão ou qualquer outra doença psiquiátrica. Achados do exame que devem nos focar. Cortes, úlceras, queimaduras, repetidas, não explicadas, explicações que não são muito cabíveis. E falta de higiene, desnutrição, desidratação, a sensação de que o paciente realmente não está sendo cuidado, fraturas. E a questão dos hematomas aqui, muito importante, porque qualquer hematoma pode ser causado por algum tipo de violência, mas existem alguns hematomas que são mais difíceis de serem explicados. Hematomas em face, em pescoço, em dorso e na planta do pé são muito difíceis de serem explicados porque bateu, porque se virou, alguma coisa desse tipo. Em geral, devem ser realmente um sinal de alerta para quem está atendendo o paciente, e aí a importância de você examinar o paciente como um todo. Como avaliar as questões de violência? Não existe nenhum estudo clínico que use os questionários que são usados nesses trabalhos que eu mostrei para vocês. Então, não existe uma validação para uso na prática clínica. A American Medical Association, ela recomenda screening para toda a população, principalmente usuários de serviços de emergência. Ela não define qual é a melhor forma, como fazer, coloca dois questionários que seriam interessantes, e tem um deles que é esse EASE, Elder Abuse Suspicious Index, que eu trouxe aqui como alguma coisa que poderia ser usada de forma rápida, e aí eles têm usado, até por orientação das Joint Commissions, em pronto atendimento. E quais são as questões? A primeira questão é se o paciente precisa de ajuda para alguma atividade básica de vida diária. A segunda pergunta, e isso é qualquer funcionário que esteja no pronto atendimento pode fazer esse questionário, uma pessoa treinada, mas não precisa ser um médico. A segunda pergunta fala sobre se alguém
te preveniu ou te impediu de ter acesso à roupa, comida. A terceira é se você ficou chateado de alguma forma que alguém falou com você, pensando aí na questão psicológica, se alguém te forçou a gastar dinheiro, a dar dinheiro por algum motivo, se você teve medo que alguém te tocasse de alguma forma indevida. E a última pergunta é a pergunta feita para o médico que atendeu esse paciente, se ele tem alguma suspeita de violência. A primeira questão é só uma questão comparativa. Qualquer uma das outras questões que tenha sido respondida sim, esse paciente deve ser encaminhado, deve ser sinalizado para o serviço social. Ainda em relação a como avaliar, a iOS Task Force, na última revisão sobre o assunto, ela não acha que deve ter um screening geral. Por quê? Por alguns motivos que eu acredito serem bem plausíveis. Não há uma definição universal sobre o assunto, há uma gama de mecanismos envolvidos, não há um instrumento universal que possa definir realmente quem está mais vulnerável ou sofrendo violência. Principalmente não há um consenso de encaminhamento. Então, não existiria um benefício de fazer um screening para a população em geral. Agora, como avaliar se a gente não vai fazer um screening em geral? O que eu acredito que seja a coisa mais importante para todas as pessoas que lidam com idosos e todos que fazem clínica vão tratar de idosos em algum momento da vida, em vários momentos. Primeiro é uma boa anamnese. Perguntar, se interessar, saber o que está acontecendo com aquele idoso e tentar entender os caminhos que levaram aquilo. Então, a anamnese é muito importante. Segundo, exame físico. Já falei um pouquinho aí atrás sobre o exame físico completo. Olhar o idoso, entender o que está acontecendo, por que são aquelas marcas, por que ele se incomoda com alguma coisa. A terceira coisa, que é o que a gente está tentando fazer aqui, é sensibilização. Se você não pensar em violência, você nunca, ou poucas vezes, a não ser que ela seja muito explícita, você vai ter esse diagnóstico ou esse encaminhamento. E, por fim, conhecimento. Sem conhecimento, uma parte do que eu estou querendo mostrar aqui, de conhecimento da existência da violência, também vai ser impossível a gente identificar os casos. O que fazer com a informação? Por fim, o que a gente faz quando a gente suspeita de um caso de violência? Primeiro, a violência contra o idoso já está aí no Estatuto do Idoso como um problema. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência ou crueldade. E quais são, o que a gente deveria fazer? Na lei de 2003, a primeira do Estatuto do Idoso, eles detalham como eles devem ser obrigatoriamente comunicados em algum desses órgãos. E aqui ele coloca comunicado, simplesmente. Depois, em 2011, houve uma modificação dessa lei de 2003 e ele transforma a violência contra o idoso um problema de notificação compulsória. Então, para que fique claro, a gente não está falando de denúncia, a gente está falando de notificação compulsória de um problema de saúde pública. Assim como a gente tem que notificar tuberculose, dengue, a gente tem que notificar a violência contra o idoso. É muito importante isso, não é uma denúncia-crime, você fazer a notificação. Quais são as sanções? As sanções para não notificação, e essa também da lei de 2011, multa, e eles colocam como a finalidade da notificação um instrumento de proteção aos direitos dos idosos e uma medida que permite a articulação de ações solidárias e reconstruir relações afetivas com a família. Eu coloquei vários pontos de interrogação, porque eu realmente acredito que é um instrumento de proteção aos direitos dos idosos. Eu questiono muito o quanto isso vai realmente reconstruir relações afetivas com a família. Isso não significa que você não deve notificar e que isso não deve ser tratado da melhor forma. Também tem caráter sigiloso, não é uma coisa aberta, tanto quem notifica como notificado não vão ser expostos. Essa aqui é a ficha de notificação, é uma ficha de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências. É a mesma ficha que é usada para todos os tipos de violência. O que você deve usar é violência doméstica, sexual ou outras violências. Você tem o CID, a Y09. E é toda uma ficha que eu só copiei ela, mas toda uma ficha de notificação compulsória. Aonde denunciar, se eu estiver passando da notificação para uma denúncia? Vários lugares para denunciar. A delegacia de polícia é uma delas, a delegacia do idoso é outra, a gente tem núcleos de atenção ao idoso, aqui tem algumas informações. Entrando numa questão mais específica dos médicos, por que a gente tem dificuldade de notificar? Primeiro,
porque a gente tem dificuldade de ter certeza. E na maior parte das vezes, a gente foi treinado a resolver problemas que a gente conhece e tem certeza. Segundo, e vocês podem achar estranho, mas é um dos motivos, é a empatia com o agressor. Não é porque a gente acha que o agressor é bonzinho, mas você se coloca na função e na posição da outra pessoa, a mãe que brigou, que a vida inteira bateu, que nunca fez nada para ele, ela grita o dia inteiro, é muito difícil de cuidar. Então, existe sim uma dificuldade de notificação por causa disso. Medo de recriminação, seja pela família, por outras famílias, seja por seus pares, que você está reconhecendo e notificando a violência. A incapacidade de reconhecer, a falta de conhecimento e a dificuldade de reconhecer aumentam muito a nossa dificuldade de notificar. Falta de conhecimento de como lidar. Então, como eu não sei muito bem o que fazer com isso, melhor eu nem ver, porque se eu nem olhar, eu não preciso resolver. Então, isso acontece muito. Acreditar que é uma forma abusiva. Então, acreditar que a notificação é uma forma abusiva de lidar com o problema e que a gente pode resolver de alguma outra forma. E, por último, reconhecer a incapacidade de resolução. Reconhecer que a nossa estrutura não é uma estrutura montada para dar uma boa resolução e, por isso, para que eu vou notificar. Esse é um trabalho não específico com idosos, mas eu trouxe para mostrar que os problemas não acontecem só aqui, acontecem também em países desenvolvidos. Por que que os médicos não notificam aqui num trabalho americano? E aí você vê que 82% falam de medo de retaliação, falta de resolução do problema, medo do envolvimento da polícia, mais um número menor, mas ainda significativo, falta de treinamento, falta de tempo. Então, os mesmos problemas que a gente tem aqui, a gente encontra em outros países. Isso não significa que a gente não deva se aprimorar. Como combater a violência? Primeiro, melhora de dados epidemiológicos, publicações, pesquisas, maior visibilidade do tema. A gente está em uma semana onde a visibilidade da violência, principalmente violência sexual, apareceu muito, mas a gente não pode esquecer que tem outros tipos de violência acontecendo e que elas devem ser combatidas da mesma forma. Combate essa visão de inevitabilidade, isso vai acontecer de qualquer jeito, não é assim, não tem que ser assim. A questão de educação, tanto populacional como profissional, os profissionais de saúde devem ser treinados e a população deve entender também o que isso está acontecendo. Em relação ao impacto, eu acredito que a principal questão que a gente tem para combater é prevenção. É muito mais difícil você resolver depois que as coisas já aconteceram. Só revendo um pouquinho o caso, voltando às questões do caso, o que a gente tem? Primeiro, que a gente poderia modificar ou tentar melhorar, identificar a vulnerabilidade o mais precoce possível. Não esse caso, a paciente já chegou mais vulnerável, mas se ela já estivesse no centro de saúde, a hora que o marido faleceu, já era um momento de você perceber que essa paciente vai ficar mais vulnerável, ela doente, ele doente, alguém vai ter que cuidar e a intervenção feita nesse momento talvez fosse mais eficaz. A postura educacional da equipe, acho que nesse caso mostra bem a postura educacional da equipe, de tentando orientar o que é melhor, tira da cadeira de roda, pode andar, ela não precisa, vamos ver um cuidador. A filha conta, eu estou respeitando o que a minha mãe quis a vida inteira. A mãe já não tem condição de tomar essa decisão. Na verdade, ela não quer, porque a decisão da mãe já não é mais plausível nesse momento. A questão da notificação do caso, o caso não foi notificado nesse momento, e de novo isso não é uma queixa-crime, era só uma notificação, e eu enfatizo a questão da notificação, porque casos não notificados não existem para a nossa saúde pública. Para que eu vou me preocupar com alguma coisa que não aparece? Se ele é de notificação compulsória, se eu tenho um caso de violência contra idoso notificado e 100 casos de tuberculose notificado, onde eu vou investir um pouco mais? É óbvio, da onde eu tenho mais casos. Então, acho que a notificação é uma coisa muito importante. Identifico nesse caso especificamente o cuidado no formato de pressionar o possível agressor. Acho que a forma de colocar, eu posso te denunciar, alguma coisa assim, isso causa um distanciamento e provavelmente foi o motivo pelo qual essa filha não trouxe mais a mãe na consulta, porque ela se sentiu acuada, amedrontada, sabe do que está acontecendo provavelmente. Então, talvez a forma de abordagem devesse ser um pouco diferente do que aconteceu. As tentativas de contato. Aí, no momento em que você tem uma pessoa mais acuada, amedrontada, as tentativas de contato não acontecem. O que a gente pode fazer a partir daí? Uma das questões que
podem ser levantadas e são levantadas é fazer uma visita domiciliar, paciente do Centro de Saúde Paula Souza, Moda, nas redondezas, podemos fazer uma visita domiciliar, mas a paciente não tem obrigação de abrir a porta para a gente. A gente não tem uma denúncia clara, até fui rever isso tudo, a gente não tem como fazer, não tem ninguém que corrobore que realmente está acontecendo, ela só não veio na consulta, e a filha pode dizer, eu estou levando no outro médico, acabou. Então, a denúncia crime aqui não cabe, a gente não tem como fazer uma denúncia crime. A gente teria, se a paciente precisou ser internada e nesse momento a gente identificou e aí você pode entrar pelos outros caminhos, mas simplesmente porque ela não veio à consulta, deixou o segmento, a gente não tem como fazer uma denúncia crime. Só para finalizar, a intenção de trazer esse tema e de discutir é sensibilizar todos que estão trabalhando e atendendo idosos para que existe um problema, entender que reconhecer o problema, notificar e mostrar esse problema não é causar mais um problema. O problema já existe, a gente só precisa reconhecer. Obrigada. Agradecer a disciplina pela apresentação. Então, a gente vai abrir para as perguntas. Inicialmente, algum residente quer fazer pergunta? Residente de serviço de geriatria? Alguém gostaria de comentar? Bom, parabéns para os meus colegas. A minha pergunta, na verdade, é com relação à instituição. Quando você identifica uma violência contra o idoso que ocorre dentro de uma instituição, que não é muito o perfil do agressor, o que a gente pode fazer e como notificar isso? Não sei se foi claro. Né? Sim. Quando é uma violência institucional, então o paciente mora numa instituição de longa permanência, você tem uma questão de um funcionário ou uma questão institucional, ela também deve ser notificada. Novamente, a notificação é uma forma da gente reconhecer. As formas de atuação em relação a isso também são complicadas, do mesmo jeito que elas são complicadas em casa. Mas, se a instituição estiver sensibilizada para o problema, na maior parte das vezes a resolução é um pouco mais fácil, porque existe uma questão de relação profissional, que é diferente da relação familiar. Então, a princípio pode ser uma coisa mais fácil de ser resolvida. Quando você vai estudar o que se fala sobre isso, ela é tão velada quanto aquela que acontece dentro das famílias. Então, existe, sim, um trabalho em instituições de longa permanência totalmente sigiloso, que eles perguntaram para os funcionários se eles percebiam algum sinal de violência ou de abuso na atuação de alguma outra pessoa que trabalha dentro daquela instituição, e as porcentagens são bem altas, mas isso não é percebido ou não é mostrado no dia a dia. Então, a princípio, quando é evidenciado, é mais fácil de ser lidado do que quando é no âmbito familiar, porque existe uma relação no âmbito familiar. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Professor Wilson. Bom dia a todos. Rosa, muito obrigado. Quando nós escolhemos, parabéns Flávio, parabéns ao Milton, quando nós escolhemos esse tema, nós entendemos que muitas vezes nós fazemos um aprofundamento nesta reunião muito grande do ponto de vista fisiopatológico, do ponto de vista da identificação de enfermidades, por vezes de caráter metabólico mais importantes, mas nós resolvemos trazer a todos os senhores algo que vem nos preocupando muito, que é a convivência desta população crescente, cada vez mais representativa da sociedade, dentro de uma comunidade que nem sempre estará preparada para acolhê-la. E quando eu falo comunidade, eu estou falando da comunidade família, da comunidade condomínio, da comunidade instituições, bairros, ambulatórios, em verdade, todos nós, né? Então, nós não estamos falando deles, estamos falando de nós, na nossa convivência profissional, na nossa convivência familiar e na nossa convivência com a gente mesmo. E essa questão da violência, ela tem uma importância muito grande, inclusive eu acho, já discuti várias vezes isso com a Flávia, de que nós perdemos um pouco usando o termo violência. Acho que violência é um pouco violento para que a gente possa avançar no sentido de entender melhor quais são esses mecanismos e poder preveni-los mais. Mas o que eu teria a contribuir, em termos daquilo tudo que já foi dito, é de que esta sensibilização, ou o termo foi muito bem identificado, essa sensibilização, para que todos nós estejamos atentos, que
nos outros grupos, isto não era. Bater em criança era a coisa mais natural do mundo. Uma instituição que punia a criança ajoelhando no milho, recebendo tratamento com palmatória, ficando de castigo num quarto escuro, eram consideradas instituições elogiáveis. Idem a mesma coisa contra a mulher, contra a discriminação por gênero, por todas as outras discriminações. Nós fomos conduzidos a considerar isto antes de dizer que isto não pode ser feito. Ou seja, tem toda uma evolução, e o que nós estamos convidando é fazer a mesma coisa com idosos, muitas vezes justificado por causas absolutamente modificáveis. Eu vou só incluir um exemplo muito simples. É muito comum que durante a consulta, em geral uma primeira consulta, onde a gente ainda não pôde intervir, todas as perguntas que se façam ao paciente sejam respondidas pelo familiar. A violência começa aí. Se nós autorizarmos que isto aconteça, nós vamos autorizar que a vontade de quem está ao lado do idoso, quando ele tem condições de responder às perguntas, seja progressivamente colocada. E aí, quando nós pedimos para ele desabotoar a blusa e alguém faz isto por ele, e aí quando nós pedimos para que ele faça algum tipo de planejamento, alguém faz por ele, em todos esses sentidos nós estamos dizendo, sim, pode fazer isto. E se dizemos sim, pode fazer isto, do mesmo jeito que não nos identificamos, não contrariamos o hábito do indivíduo fumar, porque já falamos com ele uma monte de vezes e ele continua fumando, não, nós temos que dizer todas as vezes que isto é inadequado. Se fizermos isto, acredito eu, que a responsabilidade de cada um vai aumentar muito. Quando o NAD visita em domicílio, Núcleo de Assistência Domiciliar, que todos os senhores conhecem, ele faz uma série de profilaxias e uma série de intervenções que não são nem planejadas. Quando ele diz que o indivíduo está morando num quarto pouco iluminado ou pouco ventilado, ele está dizendo, isto não é salubre. Quando ele diz que o indivíduo tem que ser visitado todos os dias pelos elementos da família, ele está dizendo, isto é necessário. Quando ele está dizendo que os horários das refeições, ou seja, todos esses cuidados feitos em domicílio representam, não faça nenhum ato que pode agravar a condição de saúde. Então, eu acho que a ideia muito bem proposta pela Flávia e pelo Milton são aquelas que devem permear o nosso cotidiano, do mesmo jeito que nós devemos identificar alterações de nutrição, do mesmo jeito que nós devemos identificar alterações de qualquer outra enfermidade, identificar possíveis consequências de violência é tão importante quanto as demais. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar para todos. Mais alguma pergunta? Flávia, então, por exemplo, nesse caso, qual seria agora a próxima etapa a seguir? Uma vez que ela não veio, teria alguma coisa a ser feita? Você comentou um pouco, mas eu queria que você... a gente tem muito pouco a fazer, na verdade, né? Porque e a instituição em si, alguma coisa assim? O que você pode tentar fazer realmente seria uma visita domiciliar para entender e refazer algum vínculo com essa família e com essa filha, que é a filha. Ou então tentar... Outra coisa que a gente já fez, não nesse caso, mas que a gente fez em alguns casos que isso foi identificado na nossa enfermaria, é entrar pelos lados. Então, você conhece, eu não consigo acesso à filha, mas eu consigo acesso a uma sobrinha, um sobrinho que conhece, que vai me dar informação, que vai me ajudar a permear novamente essa família, ou mesmo que vai me ajudar a fazer uma denúncia crime específica, porque aí eu tenho uma pressão da justiça. A nossa experiência com isso é que, em geral, quando você envolve a justiça, é muito difícil envolver, porque na maior parte das vezes você precisa do consentimento do idoso para envolver, ele precisa denunciar, ele precisa dizer que aconteceu. E como existe laços familiares e relações muito íntimas, a maior parte das vezes eles não aceitam fazer isso. Mas quando você tem alguém que possa fazer isso, intermediar isso, você tem algum acesso a essa família, mas senão a gente não tem como, a gente não tem nenhum respaldo legal para você ter algum acesso à família nesse caso. Quando a gente tem capacidade, essa é a forma que acontece. Então a gente já teve, sim, assim,
uma história anedótica, mas teve uma paciente internada na enfermaria que veio para a enfermaria e trouxe as coisas dela todas, assim, a gente não sabia. Ela foi fazer um exame, a filha chegou, ela voltou, ela falou, minha filha levou meus documentos e meu dinheiro. Vamos denunciar? Não. A filha tinha entrado no hospital, ela tinha trazido, não era para ela trazer, ela trouxe porque ela já tinha medo que a filha fizesse isso. Na hora que a gente falou, vamos denunciar, ela falou, não. Eu não vou denunciar minha filha. E essa senhora, especificamente, foi para a casa de uma sobrinha. Depois, a filha ficou isolada. A gente não conseguiu contato com a filha. A gente não conseguiu fazer absolutamente nada com a filha. Mas a gente conseguiu que ela fosse para a casa de uma sobrinha. A sobrinha começou a cuidar. E ia haver a questão de tutela e todas essas coisas. Mas nenhuma coisa que a gente viu acontecer, porque quem disse foi ela. Não roubou meu. Foi dela. Ela teria que dizer para alguém, para fazer uma denúncia. Ela disse não. Rosa. Em cima desses casos que a Flávia comentou, eu queria salientar dois que parecem incongruências, mas são a nossa realidade, é bom a gente lidar com ela. Nós tivemos o relato de uma senhora em péssimas condições de higiene, em péssimas condições de nutrição, mas que mantinha no seu ambiente, na sua casa, inúmeros animais domésticos, gatos e cachorros, mantidos também em condições precárias. E os vizinhos denunciaram. A vigilância sanitária foi à casa desta cliente, ou desta senhora. Ela não era nossa cliente, mas isso foi relatado na época, responsável pelo setor de vigilância sanitária do município de São Paulo. Retirou todos os cachorros, todos os gatos e não pôde mexer na paciente. Porque ela tem autonomia para proteger animais em más condições de zelo, mas não tem autonomia para influenciar a mudança de comportamento, ou seja, nós ainda temos que fazer várias modificações de foro legal. Uma outra forma desta, que a Flávia relatou, pode ser muito bem intencionada, mas não deixa de ser uma forma de agressão. O cliente interna-se por um longo período, 15 dias ou um mês, mediante um fato que vai mudar a sua autonomia, a sua capacidade de independência. E a família, eu insisto, por vezes com boa intenção, toma uma resolução. Desfaz a moradia do paciente. E quando ele sai do hospital, ele já não tem mais casa. Ele vai para a casa que lhe foi destinada. Por vezes uma STLPI, por vezes a moradia de um dos filhos. Esta não consulta tem que ser salientada, ele tem que participar. Mesmo que ele tenha alguma limitação cognitiva, a limitação cognitiva não é impeditiva. Ela muito frequentemente permite que o indivíduo expresse a sua vontade. Ele precisa estar com um comprometimento cognitivo muito severo para não ter a sua vontade avaliada e respeitada. Então, todas essas formas cabem a nós levantar a questão e dizer, olha, isto tem que ser feito e tal. No primeiro era uma questão de foro legal, para o qual nós temos que participar na mudança da lei. Num caso como esse que foi perguntado pela Rosa, eu acho bastante interessante. No meu modo de entender, a primeira aproximação deveria ser uma visita informal da assistente social. Olha, nós percebemos a ausência ou de um elemento. O médico é um pouco, ele é visto como uma condição. Nós obtemos muito mais informações quando o profissional que aborda a família não é o médico do que quando é o médico. O médico intimida. Por mais afável que ele seja, por mais agradável que ele seja, ele intimida pela posição de médico. A família teme uma atitude negativa por parte daquele profissional. Então, nós pedimos que o assistente social ou que temos visitadores, a Prefeitura de São Paulo tem o PAI, né, o programa de apoio, que vai à casa, que visita, que identifica. Secretaria da Saúde, agente comunitário de saúde, essa palavra que a Cláudia me lembrou, e que façam um contato. O contato ainda é a melhor arma. Se nós tivermos um contato, nós temos como movimentar aquele processo. Quando se rompe o contato, daí realmente é um problema, e daí o litígio é uma solução muito dramática para que a gente enfrente essa questão. Mas o contato ainda é. Um caso que nos foi apresentado na Telegero pelo grupo de Ribeirão Preto, pela USP de Ribeirão Preto, deixou uma frase que para mim ainda ecoa e eu gostaria que ecoasse para os senhores. Quando abordada a vítima da agressão pelo filho, que era um viciado em farma, em drogas, e que vendia os objetos da mãe, além de agredi-la fisicamente, e o médico disse, olha, nós vamos denunciar isso, porque isso não pode continuar. Ela disse, eu não aceito, porque eu prefiro que ele venha e me agrida do que ele não venha.
por favor, entendam isso como sintoma de doença, não entendam isso como uma realidade a ser aceita, mas para mostrar o quão passional é esta condição que muitas vezes leva o indivíduo a aceitar a agressão como algo menos pior. Mas se pensarem bem, muitas mulheres aceitaram a presença de um marido agressor dizendo: ruim com ele, pior sem ele. Essa frase todos já ouviram alguém dizer um dia. Então, é isto que nós temos que fazer. Nós temos que ser bons aconselhadores de que aquilo não tem que ser daquela maneira, pode ser de maneira diferente e interferir para que seja diferente. Então, mais alguma pergunta, algum comentário? Então, eu queria agradecer a disciplina de geriatria, agradecer a Flávia e o Milton. Obrigada. Obrigada.